Paz seja com todos, como vocês estão? Seguindo a nossa jornada de leitura bíblica em um ano. Agora nós estamos lendo o livro de Levítico. Hoje nós vamos ler o capítulo 14 e o capítulo 15. Vamos lá? Levítico capítulo 14. Depois falou o Senhor a Moisés dizendo: Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, e o sacerdote sairá fora do arraial, e o sacerdote, examinando, eis que, se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que, por aquele que se houver de purificar, se tomem 2 aves vivas limpas, e pau de cedro, e carmesim, e hisopo. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas. E tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o carmesim, e o hisopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas vivas. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, espargirá 7 vezes. Então o declarará limpo e soltará a ave viva sobre a face do campo. E aquele que tem de purificar-se lavará suas vestes e rapará todo o seu pelo e se lavará com água, assim será limpo. E depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. E será que, ao 7º dia, rapará todo o seu pelo, e a cabeça, e a barba, e a sobrancelha dos seus olhos, e rapará todo o outro pelo, e lavará as suas vestes, e lavará a sua carne com água, e será limpo. E ao dia 8º tomará 2 cordeiros sem mancha, e 1 cordeira sem mancha, de 1 ano, e 3 dízimas de flor de farinha para oferta de manjares, amassada com azeite, e 1 log de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se com aquelas coisas perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E o sacerdote tomará um dos cordeiros e o oferecerá por expiação da culpa, e o log de azeite, e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro no lugar em que se degola a oferta para a expiação do pecado e o holocausto no lugar santo, porque assim a oferta pela expiação da culpa e a oferta pela expiação do pecado são para o sacerdote, coisas santíssimas são. E o sacerdote tomará do sangue da oferta da expiação da culpa, e o sacerdote o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que se tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e o dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote tomará do log do azeite e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Então o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e daquele azeite com o seu dedo espargirá 7 vezes perante o Senhor. E o restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela expiação da culpa. E o restante do azeite que está na mão do sacerdote o porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Também o sacerdote fará oferta pela expiação do pecado e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundícia, e depois degolará o holocausto. E o sacerdote oferecerá o holocausto e a oferta de manjares sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação pelo homem, e este será limpo. Porém, se for pobre e a sua mão não alcançar tanto, tomará um cordeiro para a expiação da culpa em oferta de movimento, para fazer expiação por ele, e a dízima de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, e 1 log de azeite. E 2 rolas ou 2 pombinhos,
conforme alcançar a sua mão, dos quais um será para a expiação do pecado e o outro para o holocausto. E, ao 8º dia da sua purificação, os trará o sacerdote à porta da tenda da congregação perante o Senhor. O sacerdote tomará o cordeiro da expiação da culpa e o log de azeite, e o sacerdote os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro da expiação da culpa, e o sacerdote tomará do sangue da oferta pela expiação da culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. E também o sacerdote derramará do azeite da palma da sua própria mão esquerda. Depois, o sacerdote, com seu dedo direito, espargirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. E o sacerdote porá do azeite que está na sua mão na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se e no dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito, no lugar do sangue da oferta pela expiação da culpa. E o que sobejar do azeite que está na mão do sacerdote porá sobre a cabeça do que tem de purificar-se, para fazer expiação por ele perante o Senhor. Depois oferecerá uma das rolas e um dos pombinhos conforme alcançar a sua mão. Do que alcançar a sua mão será um para a expiação do pecado e o outro para o holocausto com a oferta de manjares, e assim o sacerdote será a expiação por aquele que tem de purificar-se perante o Senhor. Esta é a lei daquele em quem estiver a praga da lepra, cuja mão não pode alcançar o preciso para a sua purificação. Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: Quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, e eu enviar a praga da lepra e alguma casa da terra da vossa possessão, então virá aquele de quem for a casa e o fará saber ao sacerdote, dizendo: Parece-me que há como que praga em minha casa. E o sacerdote ordenará que despejem a casa antes que venha o sacerdote para examinar a praga, para que tudo o que está na casa não seja contaminado. E depois virá o sacerdote para examinar a casa. E, vendo a praga, e eis que, se a praga nas paredes da casa tem covinhas, verdes ou vermelhas, e parecem mais profundas do que a parede, então o sacerdote sairá daquela casa para fora da porta da casa e cessará a casa por cerrará a casa por 7 dias. Depois tornará o sacerdote ao 7º dia e examinará. E se vir que a praga nas paredes da casa se tem estendido, então o sacerdote ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga e que as lancem fora da cidade num lugar imundo. E fará raspar a casa por dentro ao redor. E o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras pedras. E o outro barro se tomará, e a casa se rebocará. Porém, se a praga tornar de brotar na casa, depois de se arrancarem as pedras, e depois de a casa ser raspada, depois de ser rebocada, então o sacerdote entrará aí, examinando, eis que, se a praga na casa se tem estendido, lepra roedora há na casa, imunda está. Portanto, se derribará a casa, as suas pedras e a sua madeira, como também todo o barro da casa, e se levará tudo para fora da cidade, a um lugar imundo. E o que entrar naquela casa, em qualquer dia em que estiver fechada, será imundo até a tarde. Também o que se deitar a dormir em tal casa, lavará as suas vestes, e o que comer em tal casa, lavará as suas vestes. Porém, tornando o sacerdote a entrar e examinando, eis que, se a praga na casa se não tem estendido,
Depois que a casa foi rebocada, o sacerdote declarará a casa limpa, porque a praga está curada. Depois, tomará para espiar a casa 2 vezes, e pau de cedro e carmesim e sopo, e degolará uma ave num vaso de barro sobre águas vivas. Então, tomará pau de cedro e sopo e o carmesim e a ave viva e os molhará na ave degolada e nas águas vivas e espargirá a casa 7 vezes. Assim espiará aquela casa com o sangue da avezinha e com as águas vivas e com a avezinha viva e com o pau de cedro e com o hisopo e com o carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade, sobre a face do campo, assim fará expiação pela casa e será limpa. Esta é a lei de toda a praga da lepra e da tinha, e da lepra das vestes, e das casas, e da inchação, e do apostema, e das empolas, para ensinar em que dia alguma coisa será imunda e em que dia será limpa. Esta é a lei da lepra. Capítulo 15. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Falai aos filhos de Israel e dizei-lhes: qualquer homem que tiver fluxo da sua carne será imundo por causa do seu fluxo. Esta, pois, será a sua imundície por causa do seu fluxo. Se a sua carne vaza e o seu fluxo, ou se a sua carne estanca o seu fluxo, esta é a sua imundícia. Toda cama em que se deitar o que tiver fluxo será imunda, e toda coisa sobre o que se assentar será imunda. E qualquer que tocar a sua cama lavará suas vestes e se banhará em águas, e será imundo até a tarde. E aquele que se assentar sobre aquilo em que se assentou, que tem fluxo, lavará suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E aquele que tocar a carne do que tem fluxo, lavará suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Quando também o que tem fluxo cuspir sobre um limpo, então lavará essas suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Também toda cela em que cavalgar o que tem fluxo será imunda. E qualquer que tocar em alguma coisa que estiver debaixo dele será imundo até a tarde, e aquele que a levar lavará suas vestes e se banhará em água e será imundo até a tarde. Também todo aquele em que tocar o que tem fluxo, sem haver lavado as suas mãos com água, lavará as suas vestes e se banhará em água e será imundo até a tarde. E o vaso de barro em que tocar o que tem fluxo será quebrado, porém todo o vaso de madeira será lavado com água. Quando, pois, o que tem o fluxo estiver limpo do seu fluxo, contar-se-ão 7 dias para a sua purificação, e lavará as suas vestes e banhará a sua carne em águas vivas, e será limpo. E ao 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e virá perante o Senhor à porta da tenda da congregação e os dará ao sacerdote. E o sacerdote oferecerá uma para a expiação do pecado e o outro para o holocausto, e assim o sacerdote fará por ele a expiação do seu fluxo perante o Senhor. Também o homem, quando sai dele a semente da cópula, toda a sua carne banhará com água e será imundo até a tarde. Também toda veste, toda pele em que houver semente da cópula, se lavarão com água e serão imundas até a tarde. Toda mulher com quem homem se deitar com semente da cópula, ambos se banharão com água e serão imundos até a tarde. Mas a mulher, quando tiver fluxo e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre o que ela se deitar perante a sua separação será imundo, e tudo sobre o que se assenta será imundo. E qualquer que tocar a sua cama lavará suas vestes e se banhará com água
e será imundo até a tarde. Qualquer que tocar alguma coisa sobre o que ela se tiver assentado, lavará suas vestes e se banhará com água e será imundo até a tarde. Se também alguma coisa estiver sobre a cama ou sobre aquilo em que ela se assentou, se alguém a tocar, será imundo até a tarde. E se, com efeito, qualquer homem se deitar com ela, e a sua imundícia estiver sobre ele, imundo será por 7 dias. Também toda a cama sobre que se deitar será imunda. Também a mulher, quando manar o fluxo do seu sangue por muitos dias, fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda, como nos dias da sua separação. Toda a cama sobre o que se deitar todos os dias do seu fluxo ser-lhe-á como a cama da sua separação. E toda coisa sobre que se assentar será imunda, conforme a imundície da sua separação. E qualquer que as tocar será imundo, portanto lavará as suas vestes. E se banhará com água, e será imundo até a tarde. Porém, quando for limpa do seu fluxo, então se contarão 7 dias, e depois será limpa. E, ao 8º dia, tomará 2 rolas e 2 pombinhos, e os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação. Então o sacerdote oferecerá uma para expiação do pecado e o outro para o holocausto, e o sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua imundícia perante o Senhor. Assim, separareis os filhos de Israel das minhas imundícias, das suas imundícias, para que não morram nas suas imundícias, contaminando o meu tabernáculo que está no meio deles. Esta é a lei daquele que tem o fluxo e daquele que sai a semente da cópula e que fica por ela imundo, como também da mulher enferma na sua separação, e daquele que padece de seu fluxo, seja varão ou fêmea, e do homem que se deita com mulher imunda. Concluímos assim a leitura de hoje. Posso orar por você? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, te damos graças, Senhor, por este dia de vida. Te damos graças, Senhor, pela oportunidade de poder ler e compartilhar a tua doce palavra. O Senhor tem as suas leis, tem as suas regras. O Senhor nos ensina segundo as tuas leis. Nos ensina a fazer, Senhor, conforme a tua vontade e o teu querer. Nos purifica, nos lava, nos santifica, para que possamos, ó Deus, estar cada dia mais perto de ti. Cobre-nos com teu sangue, nos reveste com teu poder, livra-nos de todo mal, livra-nos de toda armadilha do inimigo. Que a tua boa mão esteja a nos conduzir nesta terra, todos os dias das nossas vidas, até que o Senhor venha. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Beijos. Tchau, tchau.